Aleluia! Você pode dar um glória a Deus? Glória a Deus. Queria que você pudesse sentar, ficar à vontade. Obrigado, grupo de louvor. Aleluia, que bom você está aqui. Aleluia. Fale para o seu irmão, diga: que bom que você está aqui. Que bom que você está nesse lugar, amém? Mantenha seu coração aberto para tudo que Deus vai ministrar, né? Porque não é a palavra que sai da minha cabeça, mas é a palavra que sai da boca de Deus. Apenas somos instrumentos para falar a verdade que vem da parte dele, né? E eu sei que essa noite ele vai nos alcançar com a sua verdade, amém? Eu sei que já foi dito, mas quero falar mais uma vez, agradecer, né, pela presença da família Viana aqui, né? Então, o Eri, que está sendo abraçado ali, a Carol e toda a família, nós somos muito honrados de tê-los aqui essa noite. Tem uma irmã lá da igreja do Verbo da Vida de Boa Viagem aqui, pastora Adigley Cláudia, mandou um abraço aqui para nós, para a igreja, amém, irmãos? Porque quando manda um abraço para mim, não é só para mim, é para vocês também, amém, irmãos? Porque somos uma família em Cristo, glória a Deus por isso. E eu quero começar, amados, a falar algo que Deus me trouxe ao coração, em Romanos capítulo 12, eu sei que é uma passagem bem conhecida nossa, Romanos 12, 1. E quero ler até o 3, para contextualizarmos aqui. E Paulo, amados, escrevendo a igreja em Romanos, a igreja em Roma, né? Perdão. Ele diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo. Quem é que deve apresentar o seu próprio corpo? Diga: sou eu. E ele está fazendo um pedido veemente, né? Um rogo. E ele diz assim: rogo, pois, irmãos, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E ele continua dizendo: e não vos conformeis com este século ou com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E aí ele completa no versículo 3, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vós que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Amém? Você pode fazer uma declaração de fé, diga: eu recebi a medida da fé. Então você já tem fé no seu coração quando você recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador. Você recebeu uma medida de fé, e fé para a salvação entrou então na sua vida. Mas depois que essa fé veio, você foi tirado, vamos dizer assim, espiritualmente, de um lugar de prisão, de trevas, um lugar de opressão, de medo, e foi transportado para um outro reino. O reino de Deus, um reino de justiça, um reino de paz, um reino de alegria. Amém? Diga comigo: eu estou num reino de paz, de justiça e de alegria. Os seus pés estão nessa terra, mas o seu espírito está vivendo no reino de paz, de justiça e alegria. É uma realidade totalmente diferente da que você estava. Você estava sofrendo a influência do mundo, um espírito que ainda atua nos filhos que estão em desobediência. Mas nós estamos no reino de Deus. E porque estamos no reino de Deus, ele diz: ei, você que está no reino de Deus, que é uma nova criatura, não se amolde a esse mundo. Não se amolde a esse século. Porque, amado,
esse mundo, é a sociedade, a cultura do mundo, ele tem um molde, tem uma maneira de viver, um modus operandi, como se chama, né? E ele muitas vezes quer pressionar a igreja para que viva conforme eles vivem. Vocês estão aqui, irmãos? Agora, isso não é feito de uma única vez. Ele vai pressionando aos poucos, vai moldando aos poucos. Nós vemos essa estratégia maligna, eu posso dizer, até na política, não só desse país, mas de todo lugar. Muitas vezes eles querem fazer, ou eu vou trazer um tema bem polêmico, mas só porque me veio agora. Por exemplo, o aborto. Eles querem liberar o aborto até com a mulher, com um filho no ventre, com 9 meses. Aí eles sabem que isso choca e as pessoas não querem. Mas eles jogam isso lá em cima, para depois dizer, não, mas para 6 meses dá certo, né? Não, 9 tá bom, ninguém quer, mas quem sabe 6 eles aceitam, né? Para negociar, quem sabe 4 ou 3. Então o mundo vai pressionando, para que as pessoas dizem, rapaz, já tivemos até vantagem, veja só, né? Agora já não é mais 9, é 6, e as pessoas se sentem bem com isso. Ei, não se amolde a esse mundo. Existe vida desde a concepção. Assim Deus falou para Jeremias, quando tu estavas no ventre da tua mãe, eu te chamei. Já havia um chamado profético para uma criança no ventre da sua mãe. E o mundo não vai dizer que aquilo é algo inanimado, ou aquilo que não tem vida, aquilo que não tem sentido, porque o que vemos aí no mundo é uma valorização mais de ovos de tartaruga do que uma criança no ventre da sua mãe. Oi, vocês estão aqui? Eu sei que às vezes a gente fica calado diante de certas verdades, mas quem precisa falar a verdade? A igreja precisa falar a verdade. E o que tem acontecido, amados, é uma distorção da verdade. O que me veio no coração foi justamente isso, uma distorção da verdade. E nós, a igreja de Deus, não podemos nos amoldar a esse mundo, a essa cultura caída, a qual foi dita, o mundo jaz no maligno. Aleluia. Vocês estão tão quietos, não sei porquê. É uma realidade, o mundo está morto no maligno. Quando diz jaz, né? É como você chegar num cemitério e está lá, aqui jaz fulano de tal, né? Tá, morreu. Os restos estão ali. E o mundo com o seu sistema jaz no maligno. Olhando de certa forma, né, há uma expectativa nossa que esse mundo esteja melhorando. Mas, amados, não existe nenhuma base bíblica para que você esteja dizendo, rapaz, esse mundo só vai melhorar, só vai melhorar. O mundo não vai melhorar, mas a minha vida vai melhorar. A minha casa vai melhorar, a minha família vai melhorar, os meus filhos vão prosperar. Aleluia, eu farei diferença nesse mundo. Isso a gente tem que trazer para a gente, porque não somos desse mundo. A nossa cultura é celestial. Aleluia. Por isso que Paulo diz, eu estou falando para a igreja, pessoas que nasceram de novo, que têm o reino, não se conforme com esse mundo. E, amados, estratégias malignas sempre vão aparecer, surgir, mas você tem o Espírito. Aleluia. Diga ao seu irmão, você tem o Espírito. Você vai discernir aquilo que é de Deus e aquilo que é do mundo. Aleluia. Mas é uma verdade o que Paulo falou à igreja em Coríntios, 2 Coríntios capítulo 4. Eu quero ir lá com você no versículo 8. 2 Coríntios 4, 8, ele diz assim: em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Aleluia, diga assim, eu não estou angustiado.
Perplexos, porém não desanimados. Diga assim: eu não estou desanimado. Perseguidos, porém não desamparados. Diga assim: eu não estou desamparado. Aleluia! Sabe, amados, nesse mundo às vezes a gente olha, né, para certas coisas que estão acontecendo e há uma perplexidade mesmo, né? Nós ficamos atribulados, mas não estamos angustiados, não estamos desanimados, não estamos desamparados. Amém, irmãos? Nós nos surpreendemos, eu não sei você, mas apesar de já ter ouvido e visto tantas coisas, mas nós nos surpreendemos, às vezes, com os absurdos que acontecem no mundo que estamos vivendo. Oi, só eu ou alguém mais fica pasmado diante de certas coisas que acontecem, né? Essa semana mesmo, não sei se você viu, mas uma atendente de enfermagem, eu acho que era, né? Ela estava de folga, mas entrou no hospital, entrou no berçário, pegou uma criança, entrou no banheiro, trocou de roupa, botou a criança dentro de uma bolsinha e estava indo embora com a criança. A criança que não era dela. E aí, alguém da família viu e disse: não, você tem uma criança aí, essa criança não é sua e tudo mais. Aí ela foi descoberta, chegaram na casa dela, ela já tinha preparado o quarto, o berço, estava tudo lá. A gente fala: meu Deus do céu, o que é isso? Nesse mundo, né? Ficamos perplexos, mas não desanimados. Aleluia! O mundo tenta perverter, o mundo inventa moda, eu posso dizer, que às vezes, de pessoas que nem têm sentido de existência, né? Eu acho que vocês viram, vou falar bem da atualidade hoje, né? Não é aquilo que normalmente, né, eu trago, mas me veio ao coração essa verdade, né? Eu acho que você já viu essas coisas que estão saindo na internet aí, vai farmar aura, né? Meu Deus do céu, vá pegar no enxada, vá capinar, vá farmar aura no terreiro, vá arrancar mato com a mão. Isso é farmar aura, querido. Meu Deus do céu. Quer aparecer, né? No tempo, bota uma jaca na cabeça, vá passear no meio da feira, né? Fazer outra coisa. O mundo fica inventando moda. Por quê, mas quer atenção. Oi, você está aqui, irmãos? Amém. Se ele tem tua atenção, amados, ele vai te desvirtuar do propósito, porque você vai estar se perdendo nessas coisas. Oi, você está aqui, irmãos? Amém. Aleluia. Em Mateus capítulo 4, versículo 5, quando o diabo falando com Jesus, agora me lembrei, pastor Edgley, porque diz que ele não chama diabo, é diabo, né? Então o diabo, né, levou Jesus, né, deu uma visão a ele em cima do pináculo, né, e disse a ele, né: se és filho de Deus, atira-te abaixo. E ele ainda ousou usar a palavra, porque está escrito, veja, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. E diz: e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares pedra alguma. E se você olhar esse texto, e aonde está escrito, que é no Salmo 91, tem algo que o diabo, amados, distorceu, suprimiu, para que Jesus estivesse, né, recebendo aquele conceito distorcido. Porque, amados, pular de um precipício nunca foi um caminho. E ele estava dizendo: olha, pula, né?
É como alguém já falou, rapaz, pula na linha do trem e Deus vai te salvar. Não vai sim, não vai, né? Porque aquilo não é um caminho. Deus não te instrui a fazer essas coisas absurdas, loucas. Isso é justamente o que Jesus respondeu, né? Jesus respondeu para ele, para o diabo, quando foi questionado, ele disse assim, estou em Mateus capítulo 4, eu ainda estava aqui na minha Bíblia em Corinto, porque eu olhei para a projeção, e diz assim, versículo 7, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Seria algo que você estava tentando a Deus, desafiando a Deus, para que Ele prove que era Deus, porque essa foi a palavra que foi dita, se és, faz isso. E Jesus não precisava provar a ninguém que era Deus. Amém? Você não precisa provar a ninguém que você é um crente nascido de novo, cheio do Espírito. Você não precisa demonstrar os seus dons, habilidades espirituais, conhecimento da palavra, para respaldar quem você é. Porque Deus conhece os seus. Oh glória! E se você assim tentar fazer, você está sendo orgulhoso, porque as pessoas podem ser orgulhosas de quem são. Como assim é? As pessoas podem ser orgulhosas de ser crente. Como assim é? Não, eu sou crente, mas aquele ali é ímpio. Meu Deus, coitado. Isso é orgulho, irmão. Você não tem que se orgulhar, você tem que agradecer a Deus. E ter compaixão e misericórdia de que ainda os olhos do coração não foram iluminados. Mas a salvação a eles pertence. Tanto quanto a você. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Deus ama todos indistintamente. Mas haverá um dia que haverá um juízo. E você não será o juiz. Você não estará nesse lugar. Eita glória. Eita. Salmo 91, versículo 11 e 12. Quando diz, porque aos teus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Então essa frase ou essa afirmação, em todos os teus caminhos, o diabo suprimiu quando falou com Jesus. E pular de um pináculo não era um caminho, era um precipício. E as pessoas tentam manipular a palavra para tirar vantagem dela, de alguma forma. E amados, isso em todas as escalas eu posso dizer. Se existem demônios que influenciam pessoas, existem pessoas que querem manipular outras. Se eu sou homem de Deus, então faça isso, deixe fazer aquilo, querendo manipular pessoas. Meu Deus do céu. Oi. Cuidado com esse tipo de afirmação, de empoderamento espiritual, para se mostrar aos outros uma pessoa que está acima dela. Eita. Você, crente, filho de Deus, não precisa disso. Aleluia. Seu nome já está escrito no livro da vida. Aleluia. Provérbios 22. A partir do versículo 24. Vou trazer outro contexto aqui. Que diz assim, não te associes com o homem, ou com o iracundo, né? Claro que é homem. Nem andes com o homem colérico.
para que não aprendas as suas veredas, e assim enlaces a tua alma. Veja só, isso aqui é um conselho, uma direção da parte de Deus. Ele diz, olha, você, filho de Deus, homem e mulher do Senhor, não se associe com pessoas iracundas, coléricas, porque você pode aprender os seus caminhos, e a sua alma vai ficar presa, enlaçada. Ele continua a dizer, não esteja entre os que se comprometem e ficam por fiadores de dívidas, pois se não tens com que pagar, veja aí, diz assim, se não tens com que pagar, porque arrisca perder a cama debaixo de ti. Deus é contra que você fique fiador? Não. Se você puder pagar, sem murmurar e sem perder o vínculo de amizade e amor com aquela pessoa, empreste. Mas se você vai emprestar e depois ficar com raiva do irmão, você vai perder o irmão e o dinheiro. Então é melhor você não emprestar, você vai perder só o irmão. Se ele não compreender, né? Aí você acaba perdendo. Porque como é que você vai se comprometer com algo que você não tem como cumprir? Você estaria mentindo. Oi, você está aqui, irmãos? Porque quando a Bíblia fala de gafanhotos, né? Está lá em Joel, né? Às vezes o diabo, ele envia alguns gafanhotos para tentar roubar aquilo que você plantou e colheu. Ah, mas o irmão está precisando. Você tem como dar? Se você tiver como dar, dê. Não empreste. Mostre generosidade e abençoe. Mas se você vai emprestar e vai ficar, será que o irmão vai pagar? Será que não vai? Irmão, você já está errado, porque você está fazendo algo contrário do que a Bíblia diz. Se você não tem com que pagar, então não faça. E aí, depois disto que é dito, ele diz, voltando Provérbios 22, agora versículo 28, diz assim, não removas os marcos antigos que puseram teus pais. Vês a um homem perito na sua obra, perante os reis será posto, e não entre a plebe. Então aqui ele fala algo, mas que me chamou a atenção, não remova os marcos antigos. E qual eram os marcos? O que acabamos de ler. Não se associe com o iracundo, nem com o colérico, não empreste se você não tem como que pagar. Não, mas eu vou fazer diferente, eu sou diferente, eu faço diferente. Você está removendo uma base firme que já foi vivida, experimentada, comprovada e que funciona. Oi! Aí algumas pessoas se dão errado na vida, assim, porque Deus não livrou? Porque você removeu os marcos antigos. Você simplesmente desconsiderou, né, toda uma experiência, trajetória, vivência, né, de vida, às vezes, que as pessoas dizem, olha, não faça isso. Não, mas eu sou livre, eu faço do jeito que eu quiser. Realmente faz. Agora, tenha peito também para administrar as consequências. Amém ou ai de mim? Aleluia! Então, essa frase, não removas os marcos antigos, tem mais de uma vez, Provérbios 23, 9 a 11, também fala sobre isso. Eu não vou ler lá, né? Mas uma das coisas que tem nesse contexto, ele diz assim, Salomão dizendo assim, não entre no campo dos órfãos, porque o seu vingador é forte, e lhe pleiteará a causa contra ti. Porque, amados, quando as pessoas plantavam naquele tempo,
elas não iam lá, vamos dizer assim, se fosse uma plantação de milho, né? A colheita, o tempo da colheita chegou, mas no mesmo pé de milho, às vezes você tem um maduro, mas você ainda tem um lá que está se desenvolvendo. Não está totalmente maduro. E quando a colheita era feita, se pegava o fruto maduro e não se voltava para recolher aqueles outros. Por quê? Foi Deus quem disse, não vá recolher aqueles, porque eram para as viúvas, eram para os órfãos. Oi, você está aqui, amados? Eles que iam colher aquilo que não foi colhido no tempo da colheita geral. Então era um cuidado de Deus pelas pessoas que estavam passando necessidade. Você está aqui? Por isso que diz, olha, não entre, né, no campo dos órfãos, porque o seu vingador é forte. Quem era? O próprio Deus. Porque Deus, Ele é justo. Amém, irmãos? Diga comigo, Deus é justo. E Deus tem suas maneiras de suprir aquele que busca nele as suas necessidades. Aleluia. Aleluia. E precisamos, amados, então, estar reconhecendo essas verdades. Nós devemos ter um coração generoso para ajudar pessoas. Enxergar necessidades e poder ser a mão estendida de Deus para alcançar essas vidas. Não ficar alheio, insensível, porque, amados, de tantas coisas erradas no mundo, Jesus disse que o amor de muitos se esfriaria. E nós devemos ter esse cuidado para que o nosso amor pelo nosso semelhante não esfrie. É responsabilidade nossa. Aleluia. Você pode dizer glória a Deus? Aleluia. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 3. Algo que o Senhor falou através da vida de Paulo. Ele diz assim, quero entretanto que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem. Diga, Cristo é o cabeça de todo homem. Quando fala de todo homem, né, está falando genericamente, né, a humanidade é de todo homem, sim. Mas depois ele traz um detalhe, ele diz, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Amém? Quem pode dizer glória a Deus? Aleluia, isso é uma realidade. Agora, quando fala o homem o cabeça da mulher, não está falando, amados, genericamente, porque o homem casado é cabeça da sua esposa. Não é a cabeça de qualquer mulher aí fora. Porque ele tem a responsabilidade de ser o cabeça. Não que ele esteja numa posição acima dela. Ele tem equidade, eu posso dizer. Ele está ou tem acesso a Deus tanto quanto ele. Mas numa questão de organização familiar, Deus, para não deixar ser duas cabeças, ele disse, o homem é o cabeça. Ele assim estabeleceu. Ou ele deve ter a palavra final. Não que ele tenha a razão, mas ele tem a palavra final. Porque se ele fizer algo contrário ao cabeça dele, a esse cabeça, ele vai prestar conta. E a mulher não deixa de ter cabeça porque é o homem. Não, Cristo é o cabeça de todo homem. Amém, irmãos? Ela não está sem cabeça, sem proteção espiritual. Primeiro, Jesus é o cabeça. Aleluia. Agora, amados, existem coisas que hoje estão se falando aí, né? Que uma lei que estão querendo passar, a lei da misoginia, não sei se você já ouviu falar, né? Que por não estarem
deixando as coisas claras, mas deixando algumas lacunas e brechas, eles podem usar essa lei, se porventura for aprovada da maneira que está, eles enquadrarem líderes religiosos, pastores, crentes, né, para serem transgressores da lei, né, equiparando a um crime de racismo. É isso que eles querem fazer. Quando você diz, a mulher seja submissa ao seu marido. Não, isso aí, você está fazendo algo que é contrário, discriminação de gênero. Isso é opressão contra a mulher. E, amados, nós precisamos antes nos submetermos a Deus do que às distorções de uma sociedade pervertida. Porque, amados, não é dizendo, todas as mulheres são submissas aos homens. Não, está errado. A Bíblia não diz isso. E quando ela fala de submissão em Efésios capítulo 5, ela disse, assim como Cristo. Ele faz uma analogia, assim como você se submete a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas aos seus maridos. Eu quero ler esse texto porque falando, às vezes as pessoas desvinculam essa verdade. Efésios, capítulo 5. Versículo 24, vou ler só esse versículo, eu sei que tem outros contextos aqui, mas diz assim, como porém a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas a seus maridos. Como é que a igreja se submete a Jesus? Com alguma obrigação, ela é obrigada. Ninguém está obrigado a vir ao culto, ninguém está obrigado a dizimar, ninguém está obrigado a levantar as mãos para louvar a Deus. Não, a igreja está sujeita a Cristo porque ama, porque reconhece a autoridade. Então a mulher também é submissa, amados, porque ama. Porque se ela não amar, se ela não reconhecer a autoridade, esse não é o lugar para ela estar de submissão. Você está aqui, irmãos? No reino de Deus, amados, os seus princípios, eles funcionam e eles têm uma base firme. Amém, irmãos? Então não é algo que você está subjugando, é algo que voluntariamente, de coração, se reconhece a autoridade, se reconhece o amor, e eles estão unidos em uma só visão. Porque submissão é estar, né, numa mesma missão, como ajudadora. Amém, irmãos? Você pode dizer um glória a Deus? Aleluia, aleluia. Então são tantos absurdos. Hoje eu vi um pastor de Minas Gerais chamado Jorge Linhares. Eu acho que muitas pessoas já ouviram falar nele, né? Ele estava relatando que ele é presidente do conselho de pastores, e um pastor foi intimado, né, pelo Ministério Público, porque disse que ele estava pregando e ele estava dando nome a demônios. E o Ministério Público veio chamar esse pastor porque ele estava chamando os demônios, né, pelo nome. Queria que ele justificasse essas coisas, porque a cultura popular, amados, né, se identifica, né, com Maria Tranca-Rua, Zé Mulambo, não sei o que. E ele estava pregando e alguém denunciou que ele tinha que ir no Ministério Público dizer porque estava falando daquela forma. Porque alguém achou que isso era pejorativo, né? Que era uma discriminação religiosa, não sei lá das quantas, mas é o que o mundo, amados, está aí propagando. Nós ficamos perplexos, mas não desanimados. Nós devemos ter sobriedade espiritual aquém do mundo que estamos vivendo. Não somos dele, mas precisamos influenciá-lo. Você pode dar um glória a Deus? Não fique apático diante dessas verdades. Se posicione como um filho de Deus.
como uma mulher de Deus. Essa semana também, lá em Cajazeiras, na Paraíba, um policial militar interrompeu um culto. Entrou. Havia uma denúncia, e ela, com certeza, havia razão para isso, porque a igreja estava com um som alto, mas ele não poderia interromper um culto, porque pela Constituição Federal, amados, o lugar de culto é inviolável. Amém, irmãos? É inviolável. Nós temos liberdade de crença. E o aparato do Estado devia proteger o lugar de culto. Mas acabou que ele interrompeu o culto. E infelizmente houve uma confusão lá. Uma confusão porque uma irmã da igreja falou para o policial: ah, se fosse um paredão, vocês não faziam da maneira que estão fazendo aqui. E aí, o policial se sentiu desacatado, o pastor foi defender a mulher para não gerar aquela confusão, e aí o policial prendeu o pastor. Levou-o à delegacia. Tudo errado, irmão. O Estado invadindo, né? Um lugar de culto que é inviolável, outra pessoa desacatando, e toda essa confusão. E eu e você, igreja, estamos assim, só assistindo? Não, irmão, se posicione, ore, interceda, influencie. Aleluia. Porque, amados, como eu disse anteriormente, o mundo vai estar piorando. Mas eu e você como igreja, devemos estar cada vez mais ousados. Vou continuar falando a verdade. Aleluia. Eu vi que na Inglaterra, um professor, ele foi preso, ficou preso não sei quantos anos, porque ele, não quis usar um pronome neutro para se dirigir a um aluno, e foi preso. Mas ele disse: eu vou ser preso, mas eu continuo segurando a verdade. E essa semana ele foi solto. Pergunte a você mesmo: eu estou disposto, o que é que eu estou disposto pela verdade? O que é que eu estou disposto para viver essa verdade? Ou vai ser apenas uma frase? Não sou eu mais que vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Porque as pessoas têm uma geração que não aceita limite, não aceita ser corrigida, e coloca num parâmetro que é oprimido e opressor. Que se um pai coloca um limite, está oprimindo o filho. Mas a palavra nos ensina que nós devemos ter esses limites estabelecidos. Vocês lembram de algum tempo atrás, uns anos atrás, Passou no Congresso Nacional, e até Xuxa foi uma das que estava lá à frente influenciando pessoas a respeito da correção com os filhos, que não podia bater de jeito nenhum. Vocês lembram? Faz uns anos a respeito dessas coisas, porque vão aos poucos, limitando. Vão aos poucos pressionando, e a gente vai achando normal muitas dessas coisas. Mas, amados, essa palavra, ela continua sendo perfeita. A Bíblia diz: corrige o teu filho enquanto é tempo, porque livrarás a alma dele do inferno.
Diz que quem ama corrige. Aleluia. São verdades eternas e que Deus respalda. Aleluia. E uma das coisas que eu vejo que a igreja como um todo ela tem perdido é alguns fundamentos. Porque muitas vezes pais esperam que os seus filhos sejam devidamente discipulados e ensinados na igreja. Eu digo, a igreja pode fazer algo complementar. Mas vocês pais, vocês são responsáveis. Não delegue a sua responsabilidade de criação dos seus filhos à igreja. Não delegue à escola a responsabilidade dos seus filhos de instrução. Eles lá têm sua função, a igreja tem sua função, mas você é pai, você é responsável. Quando a palavra em Deuteronômio, capítulo 11, versículo 18, ainda tem uns minutos, diz: ponde essas palavras minhas no vosso coração e na vossa alma. Atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam no frontal entre os olhos. E diz: ensinai-as. O quê? A palavra. Ensinai-as aos vossos filhos, falando delas, assentado em vossa casa, andando pelo caminho, e deitando-vos e levantando-vos. Isso quer dizer o quê? Em todo o tempo, irmão. É a responsabilidade do pai. Ele diz: olha, você vai falar sentado, andando pelo caminho, deitando, levantando. Ah, mas é muito trabalho. Por que você tem filho? Como é que dizia, Neide? Se não pode com pote, não pegue na rodilha. Olha, a Ana também sabe. Alguns jovens, o que quer dizer isso, irmão? Quer dizer, mas que antigamente a água era no pote, né? Um pote de barro. E para equilibrar aquele pote ali, a Ana Maria está concordando comigo, né? Pegava um pano, fazia tipo uma coroazinha dele, botava em cima da cabeça e de uma vez, botava em cima da cabeça. E se não pudesse com aquele pote, então não pegue nem na rodilha, não pegue nem no pano. Se não pode com pote, irmão, se não pode com peso, então para que você casou, para que teve filho? Então, ensina a criança no caminho que ela deve andar. Aleluia. Oh, glória a Deus. Então, amados, devocional familiar é algo que você precisa fazer. Aleluia. Você tem o seu devocional, você lê uma porção das escrituras, quem sabe ora, mas você precisa ter na sua casa. Não remova os marcos antigos. Não remova os marcos antigos. Aleluia. Eu sei, algumas coisas, né? A cultura vai mudando, né? As pessoas sempre diziam a bênção mãe, a bênção pai, né? Cadê? Porque não reconhece a bênção da autoridade da mãe e do pai. Não reconhece mais. Oi, velho, tudo bem, velho? Que velho nenhuma, mano. Dá um peteleco na tua cabeça. Velho estrada, né? Conversa, menino. Respeito, né? Então, existem coisas que nós não podemos estar removendo,
Porque a cultura é uma nova cultura. Ei, irmão, a cultura do céu é a melhor. Essa funciona. Aleluia. Essa funciona, né? Aleluia. Qualquer coisa hoje, as pessoas, não estou me sentindo bem, eu acho que eu vou mudar de trabalho. Que conversa é essa? Não está se sentindo bem? Meu Deus. Cadê a responsabilidade? Cadê o compromisso? Cadê o vínculo? Né? Que é coisa rápida, imediata, já. Né? Shazam, era assim, era? Não, irmão. Eu mereço ser feliz. Misericórdia, Jesus. Então, são coisas que vão polvilhando na mente das pessoas. Aí o pai disse, né, meu filho, você não está se sentindo bem, saia logo desse trabalho. Você merece ser feliz. Está criando um frouxo. Um banana. Meu Deus do céu. Não faz com a história. Tome tento, né? Faça aquilo que é necessário. E não somente aquilo que você gosta. Aleluia. Como crente, dê um testemunho que você nasceu de novo. Aleluia. Porque querem tudo instantâneo, gratificação instantânea, né? Mas se vitimizam ao invés de assumir a responsabilidade. Cheio de direitos, mas deveres não querem. Sacrifícios necessários nós precisamos fazer. Por isso que a Bíblia diz, apresente o vosso corpo como um sacrifício vivo. Aleluia, você pode dizer um glória a Deus? Glória a Deus. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 3 a 5. 1 Timóteo capítulo 6, do 3 ao 5. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é infatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida, privados da verdade, supondo que a piedade é grande fonte de lucro. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Amém? Você pode dizer um glória a Deus? Paulo dizendo a Timóteo aqui, olha, se alguém nem ensina nem concorda com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, eu vou dizer quem ele é. É pessoas que só vivem contendendo, brigando. Eles estão soberbos, né? São inchados, gostam de provocar, sempre está fazendo confusão. Nós somos da verdade, nós cremos nas Escrituras, e ela continua sendo uma verdade estabelecida por Deus eternamente. E não importa, é aqui no Brasil, na Inglaterra, na Argentina, Colômbia, Portugal, Tchecoslováquia, nem existe aí mais, ou existe ainda? Tantas divisões que já houve. Continua sendo a verdade, é verdade para todos os povos. A Bíblia é uma só. É uma só. Mesmo que sejam traduzidas em várias línguas, mas é a mesma verdade. Se amolde a essa verdade, amolde a sua vida, amolde os seus filhos, amolde a sua casa, e você provará do melhor de Deus nesse mundo. Você pode dar um glória a Deus? Vamos ficar de pé.
Aleluia. Pai, eu quero te louvar agradecido, porque a sua palavra em tudo ela é verdade, desde o princípio. Nada podemos contra a verdade a não ser a favor dela, Pai Santo. Nenhuma das tuas boas palavras cairão por terra, mas todas se cumprirão. Nós não vamos nos amoldar a esse mundo, Pai, mas somos forjados pelo fogo do teu Espírito, pela verdade da tua palavra, Pai. Não vamos nos conformar com esse mundo, Pai, mas vamos ser sal da terra, luz nesse mundo, Pai. Muito obrigado por um despertamento no meio da tua igreja, para que eles possam estar cada dia mais crescendo, sendo aperfeiçoados em unidade, Pai, reconhecendo a autoridade da sua palavra, porque você magnificou acima de tudo o seu nome e a sua palavra, Pai. Obrigado por essas verdades que jamais passarão, Pai. Os céus e a terra passará, mas a tua palavra não passará. Te louvamos agradecidos pelo lavar renovador e restaurador da tua palavra em nossas vidas. Você nos poda para que possamos produzir muito mais frutos. Estamos sim ligados à videira verdadeira que é Jesus, e esses frutos permanecerão, testemunhando da tua grandeza, testemunhando do teu amor. Sim, Senhor, muito obrigado pelo teu cuidado amoroso. Mesmo que por um breve tempo estejamos perplexos, mas não vamos estar desanimados. Mesmo atribulados, mas não angustiados. Não vamos estar desamparados, porque o Senhor está conosco a cada dia. A sua graça nos capacita. Seu amor já está derramado em nossos corações, Pai. Paulo orou para que fosse afastado dele, Senhor, aquele espinho. Mas você mesmo disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na vossa fraqueza. Obrigado por esse poder sendo aperfeiçoado em nossas vidas, porque a tua igreja não vai recuar, Pai Santo, porque as portas do inferno não podem prevalecer contra a sua igreja, Pai. Em Cristo nós já somos mais do que vencedores. Nós estamos avançando, o Evangelho está avançando. Pessoas estão sendo libertas, curadas, salvas, famílias restauradas, pelo poder da tua palavra, Pai. Até aquele dia que Ele virá em glória na nuvem, para resgatar a sua igreja. Uma igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Essa é a tua noiva, Jesus. Esse é o teu povo. Por isso nós te agradecemos. Te agradecemos, Pai. Aleluia, aleluia. Senta as luzes laterais, Miguel. Talvez você esteja aqui e você quer entregar a tua vida para Jesus. Você nunca fez essa aliança com Ele e você está aqui. Você quer ser uma nova criatura, começar um novo tempo em sua vida, e você está nesse lugar. Só queria que você levantasse uma das suas mãos para que possamos orar por você.
todo aquele que confessar Jesus como o Senhor da sua vida, ele recebe essa salvação. Aleluia. A salvação é um presente, é um dom de Deus. Mesmo que você já havia recebido, mas você se afastou dos caminhos do Senhor e você quer se reconciliar, você está aqui e você quer tomar essa decisão hoje de voltar para os caminhos do Senhor. Aonde é que você está? Só levanta a tua mão, nós vamos orar por você. Se tem alguém nesse lugar que quer nascer de novo, ser uma nova criatura, se restaurar a sua comunhão com Deus. Aleluia. Existe alguém no nosso meio que já é nascido de novo, mas ainda não recebeu o batismo com o Espírito Santo e deseja receber esse revestimento de poder? Então você diga: o que é isso? Foi o que Jesus falou: nos últimos dias derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Se cumpriu em Pentecostes, e todos que creem hoje também recebem da parte de Deus o batismo com o Espírito Santo, com a habilidade dada pelo Espírito de falar em outras línguas. Tem alguém aqui que não recebeu o batismo com o Espírito Santo e deseja receber essa noite? Aleluia. Alguém no nosso meio que está com alguma dor, enfermidade e quer receber oração? Você veio hoje e disse: rapaz, hoje eu vou receber oração para ser curado. E você está aqui. Alguém, se você tem algum problema físico, então queria que você viesse aqui. Você pode vir para nós orarmos por você? Aleluia. Porque o poder de Deus ainda continua sendo o mesmo, libertando aquele que estava cativo. Porque a enfermidade, amados, é um cativeiro. Vocês lembram que uma vez uma mulher andava encurvada muitos e muitos anos, 18 anos, e Jesus disse: como não se livraria essa filha de Abraão desse cativeiro de Satanás, a quem Satanás trazia presa? Porque a enfermidade é um cativeiro, mas Jesus está aqui para libertar de todo cativeiro. Amém. Aleluia. Você pode sentar, querido, por favor.